Bom dia, comunidade. Salve, salve. Elza Soares, Soberana, mês da consciência negra. Iniciamos nossa aula hoje com a carne, afirmando aí, resgatando a perspectiva que o pobre, o negro, o afrodescendente ainda continua sendo dizimado, sobretudo na cidade. A cidade tem um protagonismo fundamental nesse processo e na aula de hoje nós vamos discutir sobre um assunto muito importante que foi orientado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2015, que foi o chamado ODS, ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Anteriormente, a ONU, ela trabalhava com o chamado ODM, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E aí foi necessário tentar compreender que era importante você estabelecer uma relação mais concreta a curto prazo. Então, em 2015, 193 países se reuniram para compreender e aí chegaram à decisão de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agora, em 2020 até 2030, é o chamado milênio a década, melhor dizendo, de trabalho para você efetivar esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você pode estar falando assim, professor, mas eu nunca ouvi falar nos 17 ODS. Talvez não de maneira mais crítica, mas até a rede comercial, por exemplo, como a Globo, tem um ator chamado Matheus Solano, que ele constantemente tem inserções na programação da Rede Globo falando do ODS. Olha, temos que ter uma cidade menos consumista. O que você faz? Leva a sua sacola para a feira. Então, nós temos 17 ODS. Na aula de hoje, nós vamos especificar o ODS 11, que é justamente o que fala sobre cidades sustentáveis, justas, resilientes, e eu acrescento aí, democrática. O debate da cidade é fundamental para a gente compreender, de fato, um novo padrão civilizatório. Só no Brasil, para efeito de informação e de compreensão da importância que a cidade tem no nosso dia a dia, 85% da população vive nas cidades. Portanto, é na cidade que, quando eu adoeço, eu procuro um posto de saúde, procuro um hospital. É na cidade que eu estudo, vou à escola, vou à universidade. É na cidade que eu tenho o meu trabalho, que eu me locomovo através de uma mobilidade urbana. Sabendo, é claro, da importância da pequena e média propriedade, da agroecologia. Se o campo não planta, a cidade não se alimenta. No entanto, hoje, em função, inclusive, da chamada virada demográfica, que foi iniciada ali na década de 30, mas foi concretizada em 60, 70, a população brasileira, que era anteriormente eminentemente rural, começou a ser eminentemente urbana. E com isso nós tivemos uma série de problemas, como a periferização, a favelização, os problemas que a gente conhece, como moradia e transporte público. A ONU afirma que até 2050, metade da população mundial vai estar concentrado nas cidades. Portanto, é muito importante a gente fazer essa discussão, qual o protagonismo, qual a importância da cidade na nossa vida. Então, hoje a gente vai discutir especificamente sobre o ODS 11. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer uma reflexão. É claro, a gente tem que começar com a nossa querida Mafalda, ela inclusive está aqui atrás, ela sempre fica aqui na retaguarda, nos protegendo aqui. E essa tira do Quino, que desencarnou recentemente, mas deu sua contribuição para a história, vai justamente mostrar um pouco de como, às vezes, a gente não dá a importância devida ao debate da cidade, ao debate das questões que compõem a cidade. E, em alguns momentos, a gente prefere um tanto quanto esquecer, fazer um processo de atrofia desse debate. É claro que as condições estruturais da própria sociedade, do modelo capitalista, nos leva a uma rapidez, uma velocidade da vida
que às vezes a gente fica num processo de alienação, a gente não consegue perceber como as coisas, qual é a dinâmica que as coisas realmente acontecem. Então, Mafalda aqui, na primeira parte, e depois tem meu coração aperta de se ver gente pobre. Aí, o meu também, o colega aqui, né? Os pobres deviam receber teto, trabalho, proteção e bem-estar. Mafalda, na sua sabedoria, vai reproduzir, inclusive, aqui, uma lei do nosso ordenamento jurídico pátrio, que é o artigo 2º, inciso 1º, do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que regulamentou justamente o artigo 182 e 183 da Constituição da República de 1988, que estabelece sobre a política urbana, dizendo que a política urbana deverá ser organizada pelo município, ter o plano diretor como instrumento fundamental, e ele deve ser pensado para os habitantes, para as pessoas. E lá no Estatuto da Cidade, o artigo 2º, inciso 1º, vai falar sobre cidade sustentável, ou cidades sustentáveis. E o conteúdo desse cidade sustentável, a gente vai ver lá, moradia, habitação, lazer, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, tudo isso compõe o que a gente compreende como cidade sustentável. E Mafalda, na sua sabedoria, já vai nos apresentar isso aí. Para que tanto, e o colega fala, né? Para que tanto? Basta escondê-los. Então, olha só, a dinâmica da invibilização. Existe um chamado racismo estrutural, inclusive brasileiro, quando a gente pega a perspectiva jurídica, a perspectiva econômica, a perspectiva ideológica e a perspectiva da relação de representação de identidade. Há um projeto de inviabilizar ou invibilizar a população negra, a população afrodescendente. Esse é um projeto de nação que, inclusive, começou lá atrás, no período já da transição do período imperial para a república. Quando a gente faz uma análise, mesmo que diminuta, mesmo que pequena, da Constituinte de 1823, que está disponível no site do Senado, www.senado.gov.br, para a Constituição de 1824, a gente já vai perceber o processo de transição ali naquele momento, para você garantir mais à frente um projeto de nação que fosse uma nação branca. Vale lembrar que naquele momento o escravo era tido como coisa. Olha só como o direito ele vai legitimar um processo de escravização de pessoas, colocando como coisa, como semovente. E isso é muito grave, porque mais à frente há um processo de consolidação com a proclamação da República em 1889 e com a Constituição Republicana de 1891, que foi a primeira Constituição do chamado período republicano, e aí compreendendo a chamada República Velha, que vai ter um papel muito importante nesse processo com um movimento chamado coronelismo, que vai ter sua finalização em 1930. Então perceba como ali o escravo era tido como mercadoria, uma pessoa era tido como mercadoria. Só depois é que a terra, em função da Lei 601 de 1850, vai se transformar em mercadoria. Mas tudo isso foi muito bem meticulosamente preparado. Nós temos uma eminência parda naquele momento, anterior até, chamado José Bonifácio de Andrade e Silva, que ele foi um verdadeiro articulador dessas transformações brasileiras. E você vai perceber como esse processo ele vai sendo reproduzido. Então, o escravo, que era coisa, ele tem a sua libertação, entre aspas, com a abolição da escravatura, lembrando que anteriormente nós tivemos uma série de levantes, de movimentos populares e sociais, para justamente fazer um enfrentamento. Eu destaco aqui na Bahia a chamada Revolta dos Búzios, que teve um papel fundamental, influenciado muito pelo processo da Revolução Francesa, 1789, a Revolta dos Búzios, que infelizmente não foi nenhuma revolta, eu costumo falar que foi uma pré-revolta, porque ela foi dizimada antes mesmo de ela acontecer, e no processo de
julgamento dos insurgentes, os negros que participavam do processo teve uma pena infinitamente maior, inclusive de morte, do que a pena em relação aos brancos. Então, ali você já percebia a seletividade do sistema penal brasileiro e como o Brasil vai, inclusive com a política de atrair imigrantes, tentar estabelecer uma raça ou uma nação eminente branca. E isso vai, de certa forma, estabelecer todo um processo de segregação socio-racial e espacial. Então, a população negra afrodescendente ela é colocada justamente nos locais mais distantes, ou, dialogando com a nossa tirinha, eles são escondidos. Então, você vai ter, por exemplo, os cortiços, ali naquele período de 1850, 1860, 1870, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Santos, as principais cidades naquele momento, São Paulo também, em que você vai ter toda uma legislação urbanística de uso e ocupação de solo, código de posturas, no caso de São Paulo em 1886, depois Rio de Janeiro também em 89, desenhando fronteiras de poder, rico do lado do rico e pobre do lado do pobre, e o pobre de preferência escondido. Não à toa a gente vai herdar uma política eurocêntrica a partir de todo um processo de reforma urbana que acontecia em Paris, através de um prefeito, um arquiteto chamado Barão de Haussmann, que em 1853 patrocinou, organizou um processo civilizatório na cidade de Paris. E qual foi a lógica? Foi justamente colocar as áreas centrais para a população rica e as áreas mais distantes para as populações pobres. E isso aconteceu aqui no Brasil. Azevedo tem uma obra que eu reputo extremamente importante, chamada O Cortiço, que ele escreveu em 1890, é uma obra fundamental para o naturalismo, está aqui atrás também na nossa retaguarda, e ele vai, inclusive, emprestar ao cortiço características humanas. Ele tem um determinado momento que ele faz uma passagem que ele fala assim: o cortiço, depois de 7 horas de sono, acordou de maneira movimentada. Olha só, quem acorda, quem dorme é a pessoa, mas ele, no caso aí o cortiço de São Romão, que ele vai pegar, na verdade, um cortiço verdadeiro, que é o chamado cabeça de porco, mas que ele não vai usar essa expressão, ele coloca o cortiço de São Romão, que é o protagonista verdadeiramente da obra, o cortiço, e ele vai evidenciar como os cortiços cresciam de uma noite para o dia, essa habitação coletiva que as pessoas não tinham nenhuma divisão. E aí você vai ter todo um processo de eugenia social, como eu disse, orientado pela lógica eurocêntrica, de destruição do cortiço. O cortiço era uma coisa que era a coisa mais, a aberração do mundo. Era local de proliferação de doença, era um local pecaminoso, porque você tinha várias pessoas morando em um mesmo ambiente. E aí você vai ter a lei dizendo, olha, cortiço aqui não pode, mas se for longe, se for escondido, até a gente pode. Favela também no mesmo processo, no caso do Rio de Janeiro, quando você vai ter todo o processo de transição, como eu falei, ali para a República, nós tivemos, e esse é um dado importante para a gente aqui que trabalha com direitos humanos, aqui no sertão da Bahia, mais uma vez, a insurgência baiana, com tiranos nós não combinamos em momento algum da história, e ali por volta de 1901, pouco mais, um pouco antes, 1891, 1892, 1893, nós tivemos aqui no sertão da Bahia Canudos, que foi um verdadeiro genocídio. O Império, já, Euclides da Cunha, os Sertões, vai nos retratar que Antônio Conselheiro, inclusive, era visto como uma pessoa messiânica, monarquista, e deveria ser destituído de qualquer forma. Nós estamos falando de um genocídio de 25 mil pessoas aqui no sertão da Bahia. E a promessa para os militares, ao retornar para o Rio de Janeiro, é que eles receberiam terra para construir as suas casas, o que não aconteceu. O que aconteceu? Eles, em função de justamente não ter uma terra,
em função da expulsão dos cortiços das áreas centrais do Rio de Janeiro, eles começaram a ocupar o Morro da Providência, uma das primeiras favelas do Brasil, nasce inclusive desse processo. O nome favela há várias explicações, mas o nome favela, inclusive, dizem que é em função da semelhança da vegetação que havia aqui no Brasil. Então, olha só, nós vamos ter isso no Cortiço, mas você me fala assim, mas professor, Cortiço está muito antigo, bairros operários é muito longe, mas essa lógica de esconder população pobre, população em situação de rua, artesã das praças acontece até hoje. É só a gente lembrar mais recentemente dos chamados mega-eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, em que você foi criando todo um estado de exceção, dialogando aí com um grande pensador, filósofo italiano, Giorgio Agamben, que ele vai falar que o estado de exceção ele cria uma nova institucionalidade política e jurídica. Aqui no Brasil e nos lugares que nós tivemos esses mega-eventos, teve um desdobramento do estado de exceção, que foi um exemplo de estado de exceção, só para ficar mais claro, a chamada Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa, que foi votada no então governo Lula, estabeleceu uma série de exceções em função da Copa. Vou dar um exemplo. O chamado Estatuto do Torcedor proíbe que você consuma álcool nas arenas esportivas. Só que uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo era justamente quem? A Budweiser. E aí, como que você vai compatibilizar o interesse de uma empresa, sendo que a nossa legislação proibia? O que aconteceu? Afastou-se, portanto, é uma legislação de exceção, não é a regra. A regra, depois da Copa, é você não beber a sua cerveja no estádio, mas naquele momento a exceção afastou. A mesma coisa no sentido do Estatuto do Estrangeiro, que estabelece que o estrangeiro, quando chega aqui, ele tem que passar pelo processo de alfândega e tudo, e a Lei Geral da Copa também afastou. A exceção, o estado de exceção, chegou a tal ponto, porque a FIFA é uma verdadeira máfia, ao ponto de você estabelecer o que a gente chama de legislação de emboscada. O que significa isso? A responsabilidade civil do país cede em função de atos que, inclusive, não são feitos pelo próprio. Eu não sei se vocês se lembram, na Copa dos Estados Unidos, Romário, grande Romário, ele toda vez que fazia um gol, ele procurava uma câmera e fazia né? Porque era da patrocinadora, no caso lá da cerveja Brahma dele. Neymar também, em vários jogos, um tempo atrás, toda vez que ele fazia um gol, ele procurava uma câmera, levantava a camisa e abaixava o short ainda, né? Porque ele queria mostrar a marca da cueca, que era o seu patrocinador pessoal, que a gente chama de marketing emboscada. E a FIFA falou, se isso acontecer, a responsabilidade vai ser do país. Olha só que ponto que nós chegamos. E isso vai acontecer na cidade, quando você vai ter a lógica de esconder a população em situação de rua. Então, tanto na Copa do Mundo, como nas Olimpíadas, isso aconteceu em outros países também. Na China, Pequim, você colocava tapumes para esconder os bairros periféricos. E no Brasil, nós tivemos verdadeiras patrulhas, me lembro até os carros lá de Oswaldo Cruz, em 1904, na epidemia da varíola, uma das primeiras grandes epidemias nossas. Nós tivemos um surto de febre amarela em 1860, e que, inclusive, a população mais rica subiu para Petrópolis e deixou a população pobre, eminentemente negra, morrer. Nós tivemos 15 mil mortes lá num surto de febre amarela. Em 1904, Oswaldo Cruz, ele vai patrocinar um verdadeiro pilotão, tinha uns carros de fumacê, inclusive do cata-mosquito, e que vai estabelecer esse processo de, inclusive, de extinção dos cortiços. Não à toa, a gente está aí vivendo o debate da vacina, não vacina, não vacina. Vem em mim vacina, que eu quero voltar para o presencial. A aula online é muito boa, porque vai democratizar, mas é bastante cansativo também, tanto para mim quanto para vocês. Eu espero que a vacina seja uma vacina chinesa, seja uma vacina russa, seja comunista ou não, que a vacina venha logo. E naquele momento, nós tivemos, inclusive, a chamada revolta da vacina, porque a população, e aí, é claro, a revolta da vacina é muito complexa,
Tem gente que acha que só foi porque pela obrigatoriedade da vacina. Não foi. A revolta da vacina durou pouco mais de um mês e meio, e havia outros elementos, inclusive uma tentativa de golpe. Nós tínhamos os jacobinos que queriam estabelecer um novo poder ali, a insurgência da população negra que estava justamente sendo expulsa das áreas centrais, não tendo respeitado a sua religião, e aí vai. Então nós vamos perceber como na revolta da vacina, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, há essa lógica de higienismo social, de você separar, de você expulsar a população pobre e negra. Vitória da Conquista, recentemente, tem uns 2 anos, nós tivemos uma reforma, o nome mais bonito, que é bonito e ordinário, é revitalização. Toda hora que vocês encontrarem em qualquer lugar do Brasil, na sua cidade, a placa revitalização, fuja. Porque por trás da palavra revitalização, invariavelmente tem uma expressão que é gentrificação, que é justamente você expulsar a população originária daquele território e dar uma outra vocação para aquele território. A Bahia é histórica nesse sentido de fazer gentrificação. O caso mais emblemático que eu reputo a gente falar aqui é o caso justamente do centro histórico do Pelourinho, que o ACM, o verdadeiro, já desencarnado, não sabemos se subiu ou se desceu, ele vai no centro histórico expulsar a população negra daquela área, colocar nos bairros mais longínquos, como Cajazeiras, e vai estabelecer ali uma área comercial. Isso aconteceu na década de 90. Então, eu fico me perguntando toda vez que eu vou no Terreiro de Jesus, qual é a importância de você ter na esquina do Terreiro de Jesus uma joalheria como a H. Esther. Não sei nem se pronuncia dessa forma. Para a população de Salvador, para o soteropolitano. Então, toda essa dinâmica de expulsão. E aqui em Conquista, há 2 anos atrás, houve uma tentativa de retirada dos artesãos populares de uma praça, a Praça 9 de Novembro. Porque havia uma lógica de revitalização da praça, e uma praça revitalizada não combina com o artesão, com a artesã, porque ele vai enfeiar a praça. Então, é mais adequado que você justamente esconda, e a proposta foi justamente colocá-los em outras praças mais distantes. Mas vamos lá. Penélope sempre vai participar aqui com a gente, seria também estar aqui, mas ela é mais comportada. Em vez Professor? Oi? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Só para acrescentar uma informação, assim, eu não sei se o senhor percebeu isso, se o senhor faz visita nesses locais, mas se qualquer pessoa aqui que quiser também ter a ciência do fato, é simples chegar aí nesses locais, os condomínios que foram criados pelo governo federal, em parceria com governos estaduais, que são esses condomínios afastados, né? Ou seja, aconteceu justamente esse processo. O governo, ele pega, isso aconteceu, obviamente, no governo do PT, o governo que se diz social, né? Um governo voltado para o povo. Entretanto, a gente percebe a diferença que esses condomínios, eles foram criados justamente em locais afastados e observa a população que mora no local, e a intenção é justamente essa, afastar, dificultar o acesso e dificultar a saída desse povo. Você está correto. Como é seu nome? É porque como Oi? Rony, você está correto, Rony. Isso é em função das condições estruturais do capital. Eu, nessa aula, não tenho como falar sobre tudo, mas eu já postei no meu canal do YouTube uma aula sobre evolução da legislação urbanística no Brasil, que eu recomendo que vocês assistam também, está aí disponível, que eu vou justamente falar um pouco mais de maneira aprofundada sobre esse processo de reprodução territorial do espaço a partir das condições estruturais do capital. Só rapidamente, Rony, para contemplar a sua importante colaboração. Salvador, a nossa capital da Bahia, em 1870, nós tínhamos 50 mil habitantes. Olha só, 50 mil habitantes. Nós temos uma cidade um padrão ainda naquele momento, na transição do século XVIII para o século XIX, uma sociedade eminentemente rural, eu ouso dizer semifeudal, porque nós vamos ter um modelo de economia, que é o plantation, que é alicerçado
pelas grandes propriedades, o chamado latifúndio, a monocultura para exportação, seja a madeira, a mineração, o açúcar e o trabalho escravo. Então, essa tríade vai estabelecer, sobretudo, uma dinâmica rural. Salvador, como eu estou falando, 50 mil habitantes. Londres, no mesmo período, em 1870, vai ter 3 milhões de habitantes. Só que Londres já passava pelo processo da efervescência da Revolução Industrial, que teve um papel fundamental no processo de urbanização. A urbanização, é preciso deixar claro, gente, é um processo recente, do século XVIII para o século XIX. Cidade, não. Quando a gente fala em cidade, nós temos de 5.000 anos de Cristo, na Ásia, por exemplo, na Mesopotâmia, em vários locais. Mas urbanização, esse momento que você vai ter a população migrando ou eminentemente morando em áreas urbanas, vai acontecer sobretudo no século XIX. E um autor que eu gosto muito, chamado Frederick Engels, ele vai nos relatar que naquele momento, os chamados bairros operários na cidade de Londres ficavam literalmente escondidos. A população entrava e saía sem ter contato com bairros operários. E essa reprodução vai acontecendo em vários locais do mundo, aqui no Brasil, inclusive. Vou dar um exemplo da cidade de Brasília. Eu não sei se alguém aí já teve a oportunidade de visitar Brasília, que é uma cidade modernista, planejada. Ela é uma cidade que efetivamente foi planejada, entre aspas, nasceu do zero. E quando você vai observar a topografia, a própria perspectiva da distribuição espacial da cidade de Brasília, do Distrito Federal, você vai perceber que tem um plano piloto. Nesse plano piloto, nós temos uma lógica de zoneamento, que vem do inglês zônia, e Gaston Barthé tem uma obra muito importante que vai falar sobre isso. O urbanismo é a obra do Gaston Barthé. E ele vai estabelecer que o zoneamento é dividir um território segundo a sua funcionalidade. Então, Brasília tem o setor das mansões, tem o setor dos bancos, tem o setor disso, tem o setor daquilo e tudo mais. Aí você me pergunta, e o trabalhador e a trabalhadora moram em que lugar em Brasília? Mora nos chamadas cidades satélites. É o plano que você vai estabelecer de colocar a população, o trabalhador e a trabalhadora lá em Gama, Ceilândia, Sobradinho, e aí vai. Então, a lógica é você deixar longe o suficiente para não ser visto, mas próximo o necessário para ser explorado a sua mão de obra. Então, é de lá que sai o manobrista, é de lá que sai a empregada, o empregado doméstico, a lógica de exploração do capital. Isso aconteceu também na ditadura militar, de 64 a 85, me perdoem aqueles que acham que foi um movimento, não foi. Sejamos francos do ponto de vista da historicidade, foi um golpe militar, midiático, empresarial, de ruptura do tecido institucional. Não foi um contragolpe, de maneira alguma. Todas as informações da história estabelecem que não havia nenhuma ameaça comunista a partir do governo Jango, mas tudo bem, eu entendo aquelas pessoas que acham que foi um movimento. Pois bem, em 64 a 85, chamado período de exceção, que não durou um dia, conforme avisaram, vai durar só alguns dias, durou 21 anos, nós vamos ter a criação do Sistema Financeiro de Habitação, que o desdobramento vai ser o BNH, o Banco Nacional de Habitação. A ditadura militar construiu no Brasil 4 milhões e 100 mil casas. Só que, desse perfil de 4 milhões e 100 mil casas, apenas 6%, anotem, apenas 6% foi para a população de 1 e 2 salários mínimos. O Minha Casa Minha Vida, que foi criada no governo Lula em 2009, ele vai ter uma importância muito grande, porque foi construído 4 milhões, um pouco mais do que a ditadura, foi construído 4 milhões e 300 mil casas. Era orçado para a construção, durante os governos democráticos e populares, de 5 milhões e 707 mil casas. No entanto, a gente sabe que houve um golpe em 2016 contra a governo Dilma. O Brasil gosta de golpe, né? A gente já percebeu aí na história, que interrompeu esse processo. Pois bem, o Minha Casa Minha Vida teve uma grande importância, e tem uns prós e os contras, e eu concordo com você na sua fala,
A coisa positiva do Minha Casa Minha Vida é que das 4.300.000 casas, 41% dessas casas foram alocadas para a população chamada faixa 1, foi para a população de 1 e 2 salários mínimos. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida, no atual governo genocida, mudou para a Casa Verde e Amarela. A gente ainda não sabe o desdobramento prático disso. Pois bem, esse foi o ponto positivo. Por que eu digo, Rony, e colegas, qual é o ponto positivo? Para quem não tem casa, artigo 6º da Constituição, direito fundamental, artigo 6º, moradia é um direito constitucional. Para quem não tem casa, ter uma casa, mesmo que nas lonjuras, na franja, é importante. Portanto, eu não posso, a partir do meu lugar de fala extremamente privilegiado, falar assim, olha, foi ruim. Nesse aspecto de você ofertar uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras subsidiado, pagando 50, 60 reais a perder de vista, eu não posso dizer que não foi algo importante. Foi. No entanto, o grande erro, e é um erro muito grave, foi justamente de reproduzir esse modelo industrial de produção de casas. Você pegar áreas eminentemente rurais, praticamente em todas as cidades brasileiras, você expandir artificialmente o perímetro urbano, justamente para contemplar, com um argumento falacioso de que a terra seria mais barata, e aí você construiu Minha Casa Minha Vida distante. Então você garante o direito à moradia, mas não garante o direito à cidade. Esse debate que a gente está fazendo do Estatuto da Cidade, do artigo 2º, inciso 1º da cidade sustentável. Então o lazer não chega, a educação não chega, a saúde não chega, a mobilidade urbana não chega, a segurança não chega. Vide os Campinhos aqui em Vitória da Conquista, o bairro Campinhos, temos um artigo publicado sobre isso, que é considerado o bairro mais violento da nossa cidade, que foi tomado pelo narcotráfico. Então, no lugar que o Estado não chega, ocupando efetivamente o território, o que vai acontecer é um Estado paralelo. Aqui, em Vitória da Conquista, é o narcotráfico, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, é o narcotráfico, é a milícia, que vai, inclusive, fazer a população de refém. E eu ouso dizer, nesse debate da substituição do Estado, até as igrejas neopentecostais, fazendo todo esse processo de alienação da população ou de substituição do verdadeiro papel do Estado. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele cometeu esse equívoco grave de colocar a população nas lonjuras, nas franjas da cidade, não garantindo o direito da cidade, reproduzindo essa lógica de cidade escondida. E eu concordo com você nesse sentido, que foi o grande erro dos governos democráticos e populares. E aí, eu não tenho condições de falar sobre esse debate aqui, mas tem uma outra aula que eu postei hoje pela manhã, logo cedo, e a gente vai sempre postando outras aulas, que eu discuto a questão do plano diretor. Tem um artigo nosso também, aqui em Vitória da Conquista também. Nós tivemos governos democráticos populares, governos de direita, e nenhum governo, seja de direita ou de esquerda, conseguiu romper a lógica do mercado imobiliário, de ditar como a cidade cresce. Não à toa, você vai perceber a dinâmica de verticalização da cidade, como ocorre. Mas vamos lá. Então, gente, a nova agenda urbana, muito obrigado, Rony, a nova agenda urbana, ela constitui-se numa subagenda da Agenda 2030, transformada nosso mundo, que foi, como eu falei, de 2015 pensado. Em especial, no caso do nosso debate aqui, é o ODS, o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 11. A nova agenda urbana é resultado da terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, chamada Habitat 3, ocorrida em Quito, Equador, no período de 17 a 20 de outubro de 2016. Eu até coloquei rapidamente aqui, para que vocês possam visualizar a questão da historicidade. Então, a Habitat, que é justamente o programa das Nações Unidas para a moradia, recentemente nós tivemos até uma brasileira, que é a Raquel Ronick, que ela foi a relatora da ONU, ligada ao Habitat, para a questão de moradia. E ela continua, inclusive, recomendo que vocês sigam a professora Raquel Ronick. Para quem tem Facebook, é o principal canal de comunicação dela, siga lá, que ela é extremamente ativa, que é a professora de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP, da
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, aqui, só para a gente justamente ter esse caráter de historicidade com Habitat 1, 2 e 3, evidenciando já há algum tempo a preocupação da ONU com o debate da moradia. Então, nós tivemos em 76, em Vancouver, Habitat 1, Istambul, em 1996, Habitat 2, e aí eu até coloquei aí de como a população vai crescendo, e a mais recente em Quito, em 2016, que foi Habitat 3, e nós tivemos o nosso instituto, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, ele teve uma participação ativa no processo, inclusive na chamada agenda do chamado direito à cidade. Nosso instituto é muito importante, www.ibtu.org.br. Procurem lá, tem muito material, muito livro disponível, muito artigo, inclusive, nossos lá. Então, aqui, só lembrando os antecedentes da nova agenda urbana, o reconhecimento gradual, portanto, no direito, na vida, inclusive, isso faz parte da esteira do nosso debate, o dado da historicidade, ele é fundamental. Nada cai do céu, é fruto de um processo histórico, das relações de força, de como você faz a disputa e o conflito, pensando o conflito como algo importante, a partir do debate fraterno, solidário, respeitoso, ele é importante para essa correlação de forças de um novo momento que a gente espera que realmente aconteça. Então, um reconhecimento gradual e global da importância de se alcançar um desenvolvimento urbano sustentável. Então, como eu falei inicialmente, a ONU ela vai trabalhar com os ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Depois nós tivemos no Brasil, e o Brasil com protagonismo muito importante, quando a gente fala meio ambiente, direitos humanos, cidades, nós tivemos a primeira grande conferência, que foi em 72, em Estocolmo. Depois, em 1992, nós tivemos aqui no Brasil a Rio 92, que foi um momento extremamente importante. Nós tivemos aí 5 documentos, a Declaração do Rio, a Agenda 21. A Agenda 21 vocês já ouviram, talvez, em algum momento, nos estudos anteriores de vocês, a chamada Convenção de Mudanças Climáticas, o desdobramento prático a gente tem, mais conhecido, o Protocolo de Quioto, a Convenção da Floresta e a Convenção da Biodiversidade. E aconteceu aqui no Brasil. A Rio 92, a ONU organizou todo esse processo. Então, nós tivemos aqui depois o debate justamente dos ODS em 2015, como eu falei, lembrando que também, gente, nesse histórico, em 2010, nós tivemos a Rio Mais 10, organizado pela ONU também, em Joanesburgo, na África do Sul, e depois, em 2020, retornou para o Brasil. Nós tivemos a Rio Mais 20 também aqui no Brasil. Então, em 2015, está aí, por isso que eu destaquei em vermelho, os países adotaram a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outros documentos também são importantes nessa esteira do debate. Então, aí, só para que vocês tenham conhecimento, e como eu falei, na propaganda, inclusive comercial e tudo mais, sempre aparecem esses desenhos, essas iconografias, essas representações aí. Então, sobre a Agenda de 2030, constitui-se num plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Então, está aí a erradicação da pobreza. Nós sabemos da desigualdade que a gente tem no planeta, não vou nem adentrar aqui no nosso debate de hoje. 2, fome zero e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa. 8, transporte decente e crescimento econômico. 9, indústrias, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis, resilientes. 12, consumo, produção responsável, e aí vai, né? 13, ação contra a mudança global. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça. E 17, parcerias, meios de impressão. Então, está aqui Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui está o símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas. Nosso debate aqui na importância que a gente está fazendo nesse momento é justamente o ODS 11, que é justamente sobre cidade, o que a gente chama de nova
agenda urbana. Então, esse logo aí, se aproprie desse logo 11 aí, ODS 11, hashtag, inclusive eu estou colocando aí, hashtag, nas atividades de vocês, inclusive, hashtag ODS 11 aí, para que a gente possa, eu até mudei aqui, inverti, o hashtag é antes, né? Hashtag ODS 11, vou consertar aí depois, coisas da tecnologia. Vamos lá. O ODS 11, tornar cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Como é que a gente pode, quais são os desafios, qual é a problematização que a gente tem nesse momento? Metade da humanidade, 3,5 bilhões de pessoas, vive hoje em cidades. Em 2030, quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas. 95% da expansão urbana nas próximas décadas terá lugar no mundo em desenvolvimento. Então, a gente vai perceber esse protagonismo. Então, metade da população hoje já vive em cidades, até retificando uma informação que eu dei no início, e para 2050 o cálculo é que suba para 70%. Então, em 2030, 60%, e em 2050, 70% de pessoas vivendo em áreas urbanas nas cidades. 95% da expansão urbana nas próximas décadas terá lugar no mundo em desenvolvimento. 828 milhões de pessoas vivem em favelas. Hoje o número continua aumentando. No Brasil, de uma maneira bastante subestimada, nós temos hoje dados, os últimos dados que se apresentam, 13 milhões de pessoas vivendo em áreas de favela. 13 milhões. E é um dado subestimado, é muito mais. Em áreas de favela. Só para vocês terem ideia, aqui na nossa capital, Salvador, metade da população, estamos falando aí para arredondar, em 3 milhões de habitantes, 1.500.000 pessoas moram em área de favela. Recife, a outra capital, 1/3 da população. Então, nós vamos ter essa dinâmica da cidade ilegal. Nós temos uma cidade legal, que é aquela planejada através de uma idealização de cidade, mas tem outra cidade real, que pulsa, que está aí, e é preciso a gente ter um olhar fundamental nesse processo de inclusão socioespacial. As cidades do mundo ocupam apenas 3% da terra terrestre, mas representam entre 60% e 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono. Há dois grandes desafios. Primeiro, paradigma está relacionado ao nosso debate. Para quem ou que planejamos a cidade? Isso é fundamental. Existe uma diversidade na cidade. O investimento público ocorre de maneira extremamente equânime e democrática. Há inversão de prioridades. O equipamento, o serviço é alocado justamente no bairro, naquele território que realmente precisa daquele equipamento, ou eu vou colocar em um vazio urbano, na verdade, para atrair um processo de urbanização artificial, legitimando todo o processo de especulação imobiliária, que é uma coisa que acontece muito no Brasil. O segundo paradigma é a forma, a escala que olhamos para a cidade, o que nós chamamos de urbanismo moderno. A escala é de fundamental importância. Vitória da Conquista e várias cidades brasileiras têm cometido o equívoco de continuar com o modelo de cidade esparsa, de cidade fragmentada, de cidade dispersa. E hoje o urbanismo moderno, inclusive que nós chamamos também de urbanismo tático, ele vai estabelecer que uma cidade compacta ela é fundamental. Só para vocês terem ideia, em Vitória da Conquista, isso no Brasil inteiro, nós temos loteamentos aprovados a 15, 20 quilômetros de distância da malha central da cidade. O rico que mora lá vai de carro. Agora, e o trabalhador e a trabalhadora vai de ônibus. Significa que o transporte público, que é uma concessão pública, é uma iniciativa privada que recebe uma concessão pública, invariavelmente, em algum momento, vai ter que ter um ônibus lá. A polícia militar, em algum momento, vai ter que deslocar uma viatura. Portanto, você vai ter uma cidade muito mais custosa para o poder público. Agora, no período da pandemia, inclusive Paris tem feito uma série de projetos, a França, mas Paris, já a prefeita de Paris, não me recordo o nome da prefeita aqui agora, que é retada, ela tem colocado uma série de dinâmicas importantíssimas, inclusive o modelo de cidade 15 minutos.
que significa isso? A lógica é que você mora, trabalha e se diverte em um perímetro do território que você só vai gastar 15 minutos se deslocando de a pé ou bicicleta, não é de carro, não. Andar a pé na cidade, andar de bicicleta, andar na cidade, visualizando a cidade, é um ato político. Você vê a cidade de outra forma. Então, esse é um desafio também, porque você tem prefeitos, prefeitas que ainda pensam com o modelo de cidade antiga. Escrevemos um artigo, está disponível para vocês aí na internet, no nosso projeto de extensão NAJA, Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, o Blogspot NAJA, que a gente fala sobre o Estatuto da Cidade, sobre os 15 anos. Escrevemos esse artigo em 2016. E a gente começa o artigo, eu e meu companheiro de escrito, Raoni, a gente começa o artigo dizendo que são ideias novas na Casa Velha. O Estatuto da Cidade é muito bom. Ele, inclusive, foi copiado pela Argentina, na América Latina praticamente toda. Só que é uma ideia nova, boa, mas a estrutura, que é a estrutura do município, o prefeito, a prefeita, ainda pensa que a cidade é dela, é dele. A ideia é velha, ainda é um comportamento tanto coronelista, não sendo mais coronelista, talvez um mandonismo, algo que, na verdade, você não escuta a população. Na pandemia, inclusive, a gente viu como prefeitos e prefeitas tomavam determinadas atitudes, fechar comércio, abrir comércio, sem ouvir a população. E a gestão democrática da cidade, ela é fundamental, está lá no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, inciso 2º. Então, tornar cidades inclusivas, seguras e resilientes e sustentáveis. Quando do preço da terra é o único vetor de urbanização, o resultado é uma cidade metastásica. O que significa isso, gente? A casa, essa caneca que está aqui, aproveitar para tomar uma água, a lógica é que quanto mais, em tese, pela lógica capital, quanto mais eu produzo essa caneca, menor é o valor dela, porque é uma questão de escala. E é um produto que, de esmalte e tal, faz parte aqui da nossa cultura nordestina. A casa não é a mesma. A casa não é qualquer mercadoria. Se a gente pensar aqui, de maneira, fazendo uma analogia ou uma comparação, não é qualquer mercadoria. Por quê? A casa, ela está ligada a uma série de atributos. Então, quando eu pego uma casa de um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro no bairro Candeias e pego a mesma casa, a mesmíssima casa, no bairro Patagônia, a casa do bairro Candeias vai ter um valor, a casa do bairro Cadíia vai ter outro valor. No Candeias vai ter um valor infinitamente maior e na Patagônia vai ter um valor infinitamente menor a mesma casa. Por quê? A casa ela está escrita na terra. Portanto, a terra vai ter um elemento fundamental que é a questão da região, da localização. Então, você vai ter uma série de atributos que vai disciplinar o valor dessa terra. Arbitrário. Por exemplo, se eu tenho um transporte público de qualidade, a linha de ônibus passa com regularidade. Opa, aqui já é outra dinâmica. Não à toa em Vitória da Conquista, todo mundo, ou grande parte, todo mundo é muita gente, grande parte que vem de outras cidades, escolhe ao Candeias, o Recreio, porque é muito mais fácil chegar na UESB. Então, olha só como o transporte público vai ser importante. Quem anda de ônibus como eu aí, sabe que pegar um D32 da vida, saindo do bairro Brasil, lá na Avenida Frei Benjamin, sabe que é uma verdadeira epopeia. Eu já dormi, confesso para vocês, que eu já dormi num ônibus, porque demora muito, porque os ônibus passam em vários lugares para depois chegar na UESB. Então, todos os caminhos chegam à UESB. A lógica é essa. Olha a questão da importância de você ter uma infraestrutura. A UFBA foi construída na zona leste da cidade. O IFBA, que era antigamente o Cefet, porque foi construído quando na época era o Cefet, foi construído na zona oeste da cidade. E eu ouvi de uma aluna de direito da UESB, aluna de direito da UESB, que o IFBA, na época era o Cefet, é uma escola muito boa com ensino superior, pena que está lá na Vila Serrana. Olha só. Então, você compreendendo que esse investimento que é público, ele vai emprestar
uns atributos para aquele território, para aquela região. Então, se tem hospital, se tem escola, no caso de Vitória da Conquista, o SEMAI nunca poderia estar localizado na Avenida Olívia Flores, nunca. O trabalhador e a trabalhadora que precisa desse equipamento de saúde está na Zona Oeste, sobretudo na Zona Oeste. A densidade demográfica ela é muito maior na Zona Oeste e próximo à Zona Oeste. Bairro Guarani, por exemplo. Então, é preciso a gente compreender essa perspectiva de como você vai estabelecer o preço da terra, que é artificial. Você constrói uma avenida como a Avenida José Pedral Sampaio, a chamada perimetral, que é um semianel de 12 quilômetros, e que só foi entregue 2,3 quilômetros, justamente na área mais rica da cidade. E que você passa por lá, é vazio urbano de um lado, e do outro lado vazio urbano também. Uma avenida que tem ciclovia, uma avenida que é arborizada, mas que você percebe claramente que está servindo à especulação imobiliária. A mesma preocupação não teve com a Zona Oeste. A Avenida Brumado, quem anda de bicicleta na Avenida Brumado, como eu, sabe que até hoje nós temos uma ciclofaixa na Avenida Brumado. Não temos uma ciclovia. Para quem a diferença de ciclovia é porque ela é segregada, ela é separada fisicamente. A ciclofaixa, não. Ela simplesmente tem uma tinta no chão. E eu já disputei com carro, com moto lá na ciclofaixa. Por que a ciclovia não chegou lá na Avenida Brumado? Por que a gente não tem a mesma iluminação, a mesma arborização da Nova Olívia Flores no trecho entre a Avenida Barreiras e o Anel Viário? A gente anda ali, mas não tem a mesma preocupação. Sem mudanças, as cidades continuarão crescendo. Quando a infraestrutura é o vetor, o resultado é a cidade-povo. Então, você vai ter essa cidade com vários braços, extremamente fragmentada. Quando o urbanismo é o vetor, gera riqueza, prosperidade social e sustentabilidade ambiental para todos, todas e todes. Né? Isso é importante. A rápida urbanização exerce pressão sobre o abastecimento de água doce, o esgoto e o ambiente de vida e a saúde pública. Então, vide Vitória da Conquista como vai, não vai, aí a gente tem problema de racionamento, isso acontece no Brasil inteiro. A cidade tem 70% do PIB dos países e até 80% dos empregos, portanto, você vai ter economias ali sendo impulsionada pelas cidades. 90% dos países não tem uma política nacional urbana, portanto, o Brasil é revolucionário nesse sentido, uma política transversal que envolva muitas funções além do tema da habitação e da urbanização. Portanto, discutir cidade, como a gente está falando, não é só ter moradia. Você tem que ter saúde, educação, lazer, segurança, tudo isso é discutir cidade. Tem muita gente que vai reduzir o debate de direito à cidade, de você ter uma cidade justa, democrática e resiliente, o ODS 11, a moradia. E não podemos cometer esse equívoco. Mas a alta densidade das cidades pode gerar ganhos de eficiência, inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de recursos e energia, como eu falei. As cidades, já fazendo uma síntese, as cidades são centro de ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade, desenvolvimento social e muito mais. A cidade pulsa. Henri Lefebvre, o pensamento lefebvriano, escreveu lá em 1968, o Direito à Cidade, ele diz disso, ele até vai fazer uma analogia, né? A cidade é um palco vivo, em constante transformação, em que você vai ter vários atores sociais disputando com a cidade que temos, com a cidade que queremos. No seu melhor, as cidades permitiram que as pessoas avançassem social e economicamente. Então, a cidade ela tem que ser resultado dessa diversidade e garantir uma sociedade muito mais solidária, muito mais fraternal. Eu não quero viver numa cidade, no Brasil, em que a tônica seja a pregar o ódio, pregar o extermínio do outro. Pelo contrário, eu quero uma cidade para todos e todas. E aí você vai ter uma cidade muito mais resiliente. Existem muitos desafios para manter a cidade de uma forma contínua, para criar empregos e prosperidade, enquanto não forçam terra e recursos. Os desafios urbanos comuns incluem congestionamento, falta de fundos para fornecer serviços básicos, falta de habitação adequada e infraestrutura em declínio. Os desafios enfrentados pelas cidades
podem ser superados de forma a permitir que continuem a prosperar e crescer, ao mesmo tempo que melhorem o uso de recursos e reduzam a poluição e a pobreza. Quais são as dimensões, portanto, dos desafios urbanos? Quais são os desafios nossos? É preciso que a gente recupere a capacidade política no cotidiano. Nós temos aí agora as eleições municipais, mas eu gostaria de deixar claro para vocês, a eleição não é o momento mais importante na nossa vida, não é. É um momento importante, mas não é o momento mais importante. A eleição ela serve para a gente olhar um pouco do que aconteceu nos últimos 4 anos na nossa cidade, fechar esse ciclo e abrir um novo ciclo para os próximos 4 anos. Portanto, fazer uma avaliação da cidade que temos e qual é a cidade que queremos. Mas a gente não pode emprestar para o vereador, para a vereadora, para o prefeito, para a prefeita, a ação política cotidiana, o exercício da ação política cidadã. Nós temos hoje no Brasil políticos que são profissionais, são carreiristas. Isso a gente tem que romper essa lógica, em que todo mundo, eu, você, temos capacidade e dever de reivindicar a cidade no cotidiano. É discutindo a minha rua, o poste, que a iluminação está queimada, ou que precisa melhorar. Uma cidade bem iluminada é uma cidade que vai garantir segurança, inclusive, para as mulheres. Uma cidade tem que ser pensada a partir do recorte de gênero também. Uma cidade ela tem que ser pensada, por exemplo, por mim, por você, numa praça que tem que ter banco, que tem que ter um equipamento de ginástica para que eu, você, daqui a pouco, chegando aí no Estatuto do Idoso, possa fazer uma ginástica ao ar livre, não tenho necessidade de ir em uma academia. Qual a necessidade? O ar livre é muito mais legal. Conversando com meu vizinho, falando ali de futebol, falando um pouco de religião, falando da política do país, da carestia, do arroz que está caro, da situação que vive a pandemia no país, mais de 162 mil pessoas que já morreram. Oi? Então, é preciso a gente fazer isso no cotidiano. No cotidiano. E aí, esse momento, a gente vai numa associação de moradores, no nosso trabalho, na nossa escola, com o nosso vizinho. É preciso a gente recuperar essa capacidade. Então, quais são as dimensões dos desafios urbanos, aí pensando na coletividade? Acesso à moradia e serviços básicos, mais moradias bem pensadas, melhorar as condições de vida nos bairros marginais, mobilidade, planificação participativa. E aí, quando fala de participação, gente, é em todos os momentos. O plano diretor urbano, você tem que participar, que é o instrumento que está lá no artigo 182 e também no Estatuto da Cidade. Ele precisa que a população participe na concepção, na elaboração do plano diretor, na aprovação e na aplicação desse plano diretor urbano. A gestão democrática da cidade acontece dessa forma, em audiências públicas, em conselhos municipais de urbanismo. Inclusive, o nosso Tribunal de Justiça da Bahia, julgando uma ação do Ministério Público Estadual, ingressou com a ação de inconstitucionalidade com o plano diretor de Salvador anterior a 2015. Escrevemos também até um artigo, está lá disponível para vocês também, esse debate. E o Tribunal de Justiça da Bahia declarou o plano diretor urbano de Salvador inconstitucional. O prefeito era João Henrique, na transição de João Henrique para Semineto. Declarou inconstitucional porque falta de participação popular. Qual foi o detalhe? A gente relata, exclusive no artigo. Teve audiência pública, a prefeitura cumpriu o requisito legal, teve audiência pública, só que a audiência pública era segunda-feira, 9 horas da manhã, no Hotel Fiesta, que é um hotel 5 estrelas de Salvador. Então, como que o trabalhador e a trabalhadora vai participar de uma audiência pública segunda, 9 da manhã, em um hotel que fica na área central? E aí a gente conseguiu, o Ministério Público teve um papel fundamental nesse processo, mostrar que havia uma ficção ali. Teve audiência pública, mas a população não participou. E aí o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional. Mobilidade, planificação, participação, salvaguarda do patrimônio cultural e natural, preservação e resiliência perante os desastres, impacto ambiental nas cidades e uma nova relação entre o espaço público e o espaço verde e as relações rurais e urbanas.
No Brasil, as pessoas que vivem em área de risco, em área de desastre, é muito grande. Você tem a São Paulo liderando esse ranking, depois nós temos Minas Gerais, inclusive em função das minas, e depois tem quem? Tem quem? A Bahia. A Bahia, dados do IBGE, 2010, esse ano não teve o censo, está ali em terceiro lugar em áreas de desastres, em áreas de população em situação de risco. Pois bem, então o ODS 11 não integra todas as dimensões da política urbana, se centra especificamente em algumas áreas não contempladas em outros objetivos. A moradia, a melhoria dos bairros informais, os serviços básicos, a planificação participativa. A nova agenda urbana busca enfrentar esse desafio, desse problema de divisão e de fazermos um maior planejamento da cidade. As cidades estão divididas como jamais. É o que nós chamamos, ao final eu mostro uma foto de Paraisópolis, do Morumbi, é o que nós chamamos de segregação socioespacial. Então, essa divisão extremamente facilmente identificada. É uma segregação socioespacial. Usamos esse termo, inclusive, em vários escritos. No Brasil e em outros países da América Latina, isso acontece no México, Peru, pode-se perceber uma crescente privatização da urbanização, criando cidades socialmente segregadas. A aí, América Latina, é o pior exemplo do mundo em segregação. Então, aqui na América Latina, eu já tive a oportunidade de ir ao Peru, ao México, e eu tive condições de, fazendo um trabalho de acompanhamento de áreas informais, também de perceber como essa dinâmica acontece em outros países, e é muito profundo aqui. Então, já fechando, a ODS 11, um fenômeno que podemos ver no Brasil e em muitos países é o setor privado ditar como a cidade vai se desenvolver. Mais que o poder público, quando não se tem respeito às normas, o setor privado passa a dirigir desenvolvimento da cidade. Aí o Alain Glimard, oficial sênior da ONU Habitat. Isso a gente vê em várias formas. O pensador francês chamado Michel Foucault, ele tem uma expressão que eu gosto muito, chamada governamentabilidade, que ele diz, em síntese, que o poder público ele não pode agir na ilegalidade, ele tem que agir na legalidade. Então, o que ele usa? A lei. Só que o mercado imobiliário, a iniciativa privada, ele vai agir na ilegalidade, entre aspas. Ele vai fazendo o que a gente chama de lobby. No Brasil, o lobby não é regulamentado, mas o mercado imobiliário ele pressiona o prefeito, a prefeita, o vereador e a vereadora a mudar a dinâmica espacial da cidade. Vou dar um exemplo aqui de Vitória da Conquista recente. O eixo Shopping Boulevard UESB, até um tempo atrás, vocês percebam muito bem, quem anda por ali, vai perceber que só recentemente começou o que nós chamamos de verticalização, que é a construção de prédios. Anteriormente, a verticalização, no plano diretor urbano, era no Candeias. Então, ali ao redor da Fainó, por exemplo, que a gente chama de Candeias 1 e Candeias 2. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos a verticalização acelerada. Conquista chegou, há um tempo atrás, consumir mais cimento do que Ilhéus e Itabuna juntos. Então, imagine só como a verticalização ela acontece. Em uma aula que está disponível no nosso canal do YouTube, inclusive eu mostro um mapa de Conquista em 2008, o vazio urbano, e aí você percebe o que tem hoje. Então, esse eixo do Shopping Boulevard UESB começou a ser verticalizado em função de uma alteração na legislação. O planejamento urbano, a lógica de planejamento, ele vai usar alguns instrumentos, eu não tenho tempo para detalhar aqui, mas um muito importante é o chamado coeficiente de aproveitamento. Você tem o mínimo, o básico e o máximo, que é uma relação do que a pessoa pode construir em função do terreno que tem. Então, a relação de terreno com metros quadrados e que cada zona na cidade, cada bairro é diferente. Então, vou dar um exemplo. No Candeias, o coeficiente de aproveitamento máximo é de 3. Nos Pedrinhas é de 1. Então, a cidade vai ser disciplinada de uma maneira técnica, mas você tem relações políticas para dizer por que ali vai crescer dessa forma e ali vai construir dessa forma. Então, Pedrinhas, o Alto do Pedrinhas, o Alto do Alto Marom, o Alto do Vila Cidade, em Vitória da Conquista, nesse momento, em função da lei, você não vai encontrar prédio, porque identificou ali uma área muito próxima ao Parque Municipal da Serra do Periperi, então você não pode verticalizar. O que o plano diretor urbano falou? Olha, nós vamos crescer para o Candeias, nós vamos crescer para o bairro Primavera e para o bairro Universidade. Essa área da Avenida Flores é chamado bairro
universidade. Só que o coeficiente de aproveitamento aqui pelo plano diretor era 2, diferente do Candês. Qual foi o pensamento do plano diretor? Olha, gente, primeiro a gente ocupa aqui. Então, eu vou disciplinar aqui no Candês 3 para todo mundo ocupar aqui, portanto, você vai verticalizar aqui. Depois que ocupar aqui, a gente muda, a gente discute lá para mudar o coeficiente de aproveitamento, que é 2. Aqui é 3 no Candês, lá na universidade é 2. Mas antes mesmo de ocupar, eu entendo que ainda não ocupou, é só transitar aqui no Candês, a gente vai ver que a gente já alterou, eu ouvi falar, o município já alterou a legislação para coeficiente 3 em função de uma pressão no mercado imobiliário. Então, se preparem agora que na Avenida Olívia Flores vai ser será um prédio atrás do outro. Então, a ODS 11, a nova agenda urbana, subsídio a automóveis, dinheiro no bolso e dos donos de automóveis, que são os erros, mais uma vez, que o Brasil comete aí. Eu compreendo que o governo Lula, em 2008, na minha opinião, cometeu um pequeno equívoco. Nós tivemos uma grande crise, na minha concepção de cidade, obviamente. Nós tivemos uma grande crise econômica em 2008, e quando você tem crise econômica, você adota modelos econômicos distintos, ou um modelo ortodoxo, ou um modelo heterodoxo. O modelo ortodoxo, por exemplo, é você cortar tributos, você diminuir investimento, é mais ou menos o que o ministro da Economia atual, Paulo Guedes, tem feito aí, praticamente querendo acabar com o Brasil. E naquele momento, o governo Lula adotou um modelo heterodoxo, que foi o quê? Estimular o consumo. Então, o que ele fez? O ministro da Economia cortou tributos. Então, IPI, Imposto Predial, Imposto sobre Propriedade Industrial. Então, de carro, da chamada linha branca, geladeira, fogão, e aí vai, cortou IPI para justamente diminuir o preço, que era o quê? Gerar consumo, gerar uma circulação na economia para combater a crise. É claro, do ponto de vista econômico, inclusive, de certa forma, teve resultado, porque nós conseguimos, o Brasil, sair da crise de uma maneira relativamente bem, que foi uma crise profunda do capital. No entanto, a lógica, no caso do carro, foi justamente permitir, possibilitar que nós tivéssemos uma quantidade de carro absurda nas cidades. Escrevemos um artigo sobre isso em Vitória da Conquista também, está aí disponível para vocês, que Vitória da Conquista hoje tem uma relação, já tinha um tempo atrás, eu acho que já até piorou, se queiram aí falar melhorou, você tinha uma relação de um carro a cada 3 habitantes. Então, você tinha um emplacamento no Detran de cerca de 150 mil automóveis para uma população de 350 mil habitantes. É claro que a gente sabe que tem família que tem mais carro do que outras, que não tem carro nenhum. Mas a lógica do rodoviarismo de justamente colocar que carro é importante. Por que eu digo que isso é um problema, gente? Porque a gente atrofia a mobilidade urbana. Então, a pessoa não anda de ônibus porque acha que ônibus é coisa de pobre, por exemplo. Isso ainda, por incrível que pareça. Eu estava um dia voltando da UESB de ônibus, e aí nas poltronas atrás de mim, as 2 poltronas, tinha um casal, né, de alunos, falando assim, mas vocês, como que pode aquele professor da universidade e não tem nenhum carro? Eu falei, será que é comigo que está falando isso? Tal. Eu esperei uns 2 pontos de ônibus assim, tal. Depois dei aquela olhadinha blasé, né, aquela olhadinha faceira, não era comigo não, porque eu não identifiquei como aluno, mas poderia ser, porque a pessoa até poderia me conhecer e tal. Qual é a lógica que um professor universitário, que recebe um salário bom, né, mas que é um trabalhador, que é uma trabalhadora, não pode andar de carro, não pode andar de ônibus, então, não quer dizer se ele andar de ônibus, ele é pobre. Não, ele é trabalhador e é trabalhadora. Conquista, inclusive, tem essas. Um dia eu estava no supermercado, aqui em Vitória da Conquista, vou dar o nome, porque senão perde o fio da meada, um supermercado Rondelli, e aí uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, você está aqui fazendo compra, tal? Falei, tal, a feira quem faz sou eu, tal, e outras coisas mais. Ela, mas você sabia que os alunos da UESB acham que quem faz compra no Rondelli está quebrado? Eu falei, não sabia, não. Não, porque professor da UESB só faz compra no Santo Antônio. Eu falei, mas que coisa é essa, né? Que até o supermercado vai estabelecer o perfil socioeconômico de identidade das pessoas. Então, vamos lá. Aí só se quiser pagar mais caro, né, professor? É opção.
Se quiser pagar mais caro, as coisas que não dá para entender, não, viu? Sinceramente. Eu faço compra no açaí, meu irmão. O negócio lá é mais barato. Pois é, o açaí é muito longe, pô. Para mim mas é uma opção. Então, o que a gente está debatendo aí da questão de cidade compacta, né? O surgimento de um novo paradigma urbano com um novo tipo de planejamento, com espaço mais aberto, cidades criativas. Alguns usam o termo cidade inteligente, eu uso menos, eu não gosto muito. Não tenho nada contra, porque cidade inteligente, muita gente atribui uma relação mediada pela informática, então a internet e tal. E eu, sinceramente, acho que não é só isso, né? Precisamos de cidades com mais integração social de todos os bairros da cidade, precisamos de equilíbrio entre os carros e o ônibus, o futuro que queremos inclui cidades de oportunidade para todos, com acesso a serviços básicos, energia, habitação, transporte e muito mais. Então, até coloquei aí para vocês uma fotinha, né, da cidade compacta, então você deve contemplar, né, a capacidade de produção, riqueza, qualidade de projeto, tudo isso numa relação mais compacta da cidade. Para Habitat da ONU, uma cidade sustentável deve ser compacta, integrada, conectada, com espaço adequado para as ruas, uma rede variada e eficiente, alta densidade, uso misto do solo, dos prédios também. Então, eu fico me perguntando porque a gente não tem o Minha Casa Minha Vida, dialogando com a pergunta de Rony, faixa 1, aqui próximo ao UESB. Então, você tem que ter uso misto. São Paulo, no plano diretor urbano, fez isso, cota de solidariedade. Todo bairro vai ter que ter uma zona especial de interesse social. Você tem que quebrar o que nós chamamos de homogeneização de vizinhança. A diversidade é fundamental. Então, essa segregação é brega com todo o respeito que eu tenho ao brega. Prédios com 2, 3, 4 funções diferentes, uma cidade que favoreça o social e o limite do uso do solo especializado. É fundamental que a população possa participar das várias fases, não só do planejamento, mas também de implementação e monitoramento, como eu falei. Os paradigmas do projeto de cidade que precisamos, as políticas públicas devem entender e atender às demandas da cidade em um processo contínuo. Para esse fim, a governança urbana, comprometida com uma visão de futuro transformador, é indispensável. Sem ela, não há condições de se implementar nenhum tipo de planejamento urbano inovador. E essa foto, para fechar essa parte da nossa aula, é uma foto de São Paulo, é muito conhecida, do Tuca Vieira, inclusive recebeu vários prêmios, de Paraisópolis e Morumbi. Eu coloquei as informações aí em dezembro de 2012, que vai mostrar muito claro isso que nós falamos de segregação socioespacial. Inclusive, tem vários documentários na internet, inclusive tem um muito emblemático, que é uma reunião de condomínio de um desses prédios aqui, que as pessoas defendam que a população de Paraisópolis seja removida de maneira forçada. E a gente vê aí claramente, olha só, gente. Então, você tem aqui do lado esquerdo a comunidade Paraisópolis, uma comunidade extremamente forte. Na pandemia, deu lição para um mundo de insurgência. Tem um vídeo no nosso canal de racismo ambiental que eu destaco a importância de Paraisópolis enquanto um processo educativo de combate à pandemia. Eles foram literalmente largados pelo poder público, sem estrutura de saúde. O que eles fizeram? Organizaram. Cada rua aqui tem um líder de rua. Então, o líder de rua ele tem um papel de mapear quem é que está saindo muito, quem é que está sintomático, quem é que está assintomático, quem é que está precisando de cesta básica, quem tiver uma condição mais grave, pegaram uma escola, transformaram em um posto de saúde, contrataram médicos e ambulâncias, associação de moradores, mostraram como no momento de pandemia eles organizaram a população, fizeram manifestações, obedecendo o distanciamento social. E aqui você tem um Morumbi fazendo reunião de condomínio, tá aí na internet, inclusive os vídeos. Aí a sacadinha aqui, piscininha, amor, né? Querendo fazer ação de remoção forçada dessa população. Então, para fechar e aí abrir para os debates, eu gostaria de terminar com um vídeo na esteira da Semana da Consciência Negra, de Emicida, que eu gosto muito, salve Emicida.
para a gente finalizar essa aula nossa. Tá aí, gente. Tá aberto aí. Quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode fazer. Vou dar uma olhada aqui no chat. O chat está tranquilo aqui. Quem quiser fazer alguma manifestação, alguma pergunta, pode ligar o microfone aí, a câmera, se quiser. Está aberto para vocês. A gente tem ainda 2 minutos aqui no período regulamentar da aula. Pode ser pelo chat também. Professor, bom dia. Bom dia, Ana. Eu só queria fazer um comentário contra o acesso a serviços nas cidades. Que, por exemplo, eu percebi que aqui em Itabuna, que é onde estou atualmente, até onde eu saiba, pelo menos, a Delegacia da Mulher, ela se encontra no bairro Nobre, bem afastado, onde só tem casas assim enormes e que você quase não vê uma pessoa passando na rua a pé, por exemplo. E aí eu me questiono a localização que escolheram para um serviço tão essencial à população. Como que a população, em geral, vai ter acesso, que não tenha, talvez, condições de pagar um transporte público, a um local que eu acho que, na minha concepção, nem passa ônibus. Assim, se for, é bem distante de onde realmente fica a DEAN. E aí eu também percebi em Conquista que os serviços, assim, judiciário, a Justiça Federal, a Defensoria Pública, que é mais ligada realmente ao povo, se localiza distante da maioria da população. Você está correto, Ana. Como eu falei, primeiro, Ana, vamos fazer um exercício conjunto. Eu tenho feito também esse exercício de não falar bairro nobre. Vamos falar bairro rico, não vamos dar essa moral, não, porque nobreza não existe no Brasil, não. Há muito. Então, bairro rico. Então, Itabuna, Vitória da Conquista, essa reprodução que você vai ter equipamentos, serviços justamente alocados nesses bairros ricos. Então, aquilo que a gente discutiu, esse exemplo que você falou do sistema judiciário, eu chamo como sistema, Ana, porque você tem a Justiça Federal, você tem a Justiça do Trabalho, você tem o Ministério Público, você tem um prédio da Justiça Comum, agora vai construir o prédio da Defensoria Pública. E aí, o que acontece? O que está por trás disso aí, né? O loteador, na dinâmica, inclusive, brasileira, o loteador, existe uma figura no Brasil chamada prefeito loteador, primeiro, eu preciso falar sobre isso, que é aquele político que é o detentor de terras. Então, aqui em Vitória da Conquista, eu não vou ter tempo agora de falar, mas em outra oportunidade a gente pode falar sobre um prefeito loteador que foi Miro Cairo. Ele foi vereador, foi deputado estadual por 3 vezes, foi vice-prefeito e foi prefeito quando 81, 82, quando o prefeito era Raul Ferraz e saiu para ser deputado federal. Acontece, para quem aí mora na Zona Oeste e tem oportunidade de discutir isso com o pai e com a mãe, vai ouvir aí que a Zona Oeste toda foi loteada pelo Miro Cairo. Há várias histórias, inclusive, que ele tinha um bar ali na Praça 9 de Novembro, eu acho que eram 2 bares, e que as pessoas tinham dívidas, alguns possuidores de terra, dívidas de bebida, e que não conseguiam pagar, e aí davam para ele essas parcelas de terra. E a Zona Oeste toda foi loteada praticamente por ele. Então, olha o nome, Senhorinha Cairo, todos os parentes e tudo mais, a homenagem que ele fazia. Miro Cairo, Patagônia, Cadija, Jurema, ele tinha uma relação com a questão da Umbanda, né? Então, essa que são alguns nomes indígenas. Então, praticamente toda a Zona Oeste foi loteada por ele. Qual era a dinâmica dele? Dialogando até um pouco com Pierre Bourdieu no Poder Simbólico. Ele juntava o que a gente chama de campo político, econômico e social. Por que isso? Ele pegava o campo social e os lotes mais distantes ele doava mesmo. Então ele já tinha um campo bom aí, que era ser uma pessoa boa, não. Se eu ajudar os caras, era gente boa. Primeiro, o campo político, então ele não se ausentava da questão partidária, então ele pegava o campo social e se candidatava, vereador, prefeito, deputado, e aí vai. E o campo econômico, porque os lotes mais próximos a Rio Bahia, por exemplo, ele vendia, alguns no meio, ele vendia parcelado, mas não doava. Então ele juntava quem
volto a dizer, quem tiver a oportunidade de conversar com o pai, com a mãe aí de Vitória da Conquista, ou ler alguma coisa, escreveu sobre isso também, vai ver que ele morava ali no centro da cidade, ali na Rua do Madrigal, e ficava filas homéricas, as pessoas pagando lá a nota promissória do lote que pagou. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o loteador né, não é entidade filantrópica, não. Loteador, ele não é uma pessoa bondosa, não. Há uma intencionalidade. Então, quando você tem esses prédios públicos que são doados, em grande parte, pelo proprietário do loteamento, a dinâmica é essa, é atrair um investimento público para valorizar aquela área, para ele oferir lucro posteriormente. Então, a dinâmica é essa. Então, você pega a justiça do trabalho, o trabalhador e a trabalhadora, invariavelmente, a densidade demográfica está muito mais distante, como você falou, Ana. Está distante desse local. O juiz, a juíza, o promotor e a promotora pode até morar próximo ao prédio da Justiça Federal, Estadual. Mas quem precisa dessa justiça não mora. É a mesma coisa nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. DEAM ou DDM, dependendo do local aí. A reprodução de ofertar um serviço, um equipamento que, invariavelmente, a população que mais precisa não vai ter acesso. Maria Isabel, parabenizar pela excelente aula, indicar o álbum Amarelo Emicida, muito bom, valeu. Maria Isabel, também conhecida como Mabel. Tainá, muito boa, como sempre, valeu, Tainá, tamo junto. E tem mais alguma coisa, gente? Que eu tenho uma aula agora 9h20, preciso tomar uma água e comer ali uma uva passa para enfrentar a próxima turma. Se não, gente, obrigado pela presença e pela paciência. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, Ana. Para você também.